Boa noite! A Central do Brasil está no ar. Na Central desta quinta-feira, o Adidamus comenta a prisão de Fabrício Queiroz. Na entrevista central, conversamos com a cartunista Laerte, que fala das perseguições e tentativas de intimidação contra ela e outros colegas chargistas. E outros trabalhadores da cultura e das artes também enfrentam dificuldades. Como ficam, por exemplo, aqueles que dependem das festas juninas para seu sustento. Confira tudo isso agora. Central do Brasil. Um dos principais assuntos do dia foi a prisão de Fabrício Queiroz. Aquele mesmo que é amigo íntimo de Jair Bolsonaro, antigo assessor do senador Flávio Bolsonaro e também parceiro do miliciano acusado de matar Marielle Franco. Queiroz está envolvido no caso de corrupção conhecido como rachadinhas e estava desaparecido desde 2018. O advogado e ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, o Adidamus, traz uma avaliação da prisão de Queiroz. Vamos conferir. Opinião. Fabrício Queiroz finalmente foi localizado e preso. Prisão preventiva, ou seja, sem prazo determinado de liberação. Queiroz foi preso por conta das chamadas rachadinhas. Ele era assessor de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual no Rio de Janeiro, e parece que havia um esquema, de divisão de dinheiro de assessores, e era o Queiroz que operava isso. E operou quantias vultosas, inclusive com cheque para a atual primeira-dama, Michele Bolsonaro. Essa prisão do Queiroz, ela pode desvendar uma série de mistérios, A relação do clã Bolsonaro com a milícia, já que Queiroz é miliciano, assassinato de Marielle e outras falcatruas e outros ilícitos envolvendo Bolsonaro e seus filhos. A nação está na expectativa e acho que Bolsonaro e seus pimpolhos estão aflitos. E, se na política a crise se intensifica, na saúde o cenário também não é nada promissor. Hoje, Afonso Bezerra traz as informações sobre o norte do país em relação à Covid-19. Trilhos do Brasil. O Amazonas, que chegou a ficar entre os estados com mais casos e vítimas da Covid-19, vivencia uma redução nos números. O cemitério de Manaus suspendeu os enterros nas chamadas valas comuns. Os sepultamentos diários já se aproximam da média anterior à pandemia. Danilo Egli, pesquisador na Universidade Federal do Amazonas, defende em um estudo durante a pandemia que o estado tende a estabilizar o índice de contaminação. Quando a gente analisa Manaus, a gente percebe que ali, mais ou menos na primeira quinzena de abril até final da primeira quinzena de maio, Manaus chegou a alcançar 60% de isolamento social, E o isolamento social, após o início da liberação das atividades, que aconteceu a primeira fase, dia 1º de junho, ele se manteve. Então, a gente tem índices que vão de 39% a 41% de isolamento social. Isso significa que as pessoas entenderam a necessidade de se manter em casa, permanecem em casa, e isso tem feito com que a gente tenha menos contágio. O que ainda preocupa no estado, de acordo com o jornalista Mário Adolfo Filho, são as cidades do interior e os pacientes trazidos dos estados vizinhos. As notícias que a gente tem é que o sistema de saúde de Roraima já colapsou e, por conta disso, eles já entraram em contato com o Amazonas para poder mandar doentes para cá, para o estado, porque aqui já tem leitos disponíveis e lá em Roraima já tá perto do limite. No Pará, a forma de divulgação dos dados está sob questionamento. Enquanto isso, o estado registra baixo índice de isolamento social. No último final de semana, a ocupação de leitos voltou a subir. Em Rondônia, estudos apontam que o número de casos pode dobrar nos próximos dias. O estado acabou de flexibilizar a quarentena. Esta semana, foram contabilizados quase 1.000 novos casos. E neste contexto, os trabalhadores da cultura, que atuam em um setor que promove aglomeração,
continuam sem poder voltar às práticas regulares. Para piorar, há 14 dias a Lei Aldir Blanc, que permite uma renda básica aos artistas, aguarda a sanção de Bolsonaro. Como forma de sobrevivência, artistas criam alternativas virtuais e ainda promovem a cultura para o povo. Então, se liga na dica da Parada Cultural de hoje. Parada Cultural. Olá, eu sou Tato Medini, ator, e estou aqui hoje para falar de uma dica cultural muito legal para se ver nessa quarentena. É o Teatro de Quinta, realizado pela Casa Maravilhas. No mês de junho, toda quinta-feira, sempre às 20 horas, tem um espetáculo de teatro online. E para você saber mais da programação, basta você seguir lá, @Casa Maravilhas. Valeu? E não são só os atores que estão se reinventando. Com a pandemia, os trabalhadores que dependem das festas juninas precisaram ser criativos para enfrentar as dificuldades de um São João em casa. Voltamos com Afonso Bezerra, que tem outras informações. Em tempos normais, Nadir Cruz, coordenadora do Bumba Meu Boi da Floresta, no lugar de produzir máscaras, estaria ocupada ao lado de suas colegas com as apresentações juninas. Mas a pandemia do coronavírus forçou o cancelamento de uma das maiores festas de São João do Nordeste, o do Maranhão. E agora, boa parte desses artistas está precisando se reinventar. No lugar do grande espetáculo, entra em cena a solidariedade. A gente sabe que a produtividade do período junino, tudo foi parado. As pessoas que cuidam de palco, som, luz, né? Da produção, da gestão cultural, tudo isso parou. Diante desse cenário, cresce o número de ações de apoio aos artistas, como revela Rosa Reis, coordenadora do Espaço Laborarte. A gente está fazendo aqui algumas campanhas solidárias, né, para contribuir com nossos irmãos, né, com nossos companheiros da cultura popular, que realmente nesse período vão estar sem trabalho, né, sem poder apresentar suas brincadeiras, os mestres, os artistas populares. E a gente tem feito algumas coisas na cidade. O Maranhão tem uma das maiores festas juninas do Brasil. A festa reúne atrações populares como tambor de crioula, Bumba Meu Boi e Cacuriá durante o mês de junho inteiro e mobiliza um grande número de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Cláudia Regina, da coordenação do Boi Leonardo, explica o caráter coletivo dos grupos. As pessoas que estão no interior, tá, que ficam a 600 quilômetros daqui, a cidade natal de Leonardo, nasceu. Então, esse pessoal, eles vinham de lá com aquele material que são os braços de buriti, que é uma palmeira nativa da região, e é o que a gente confecciona ainda de forma artesanal em chapéus, né? Então, esse rapaz também não pôde atravessar de lá para cá, porque o buriti ele fica seco, ele bota de um ano para o outro para os braços para secar, né? Que seca natural. Ficaram tudo parado lá. Mesmo na dificuldade, Rosa Reis defende o isolamento social. Eu queria dizer que é um momento muito triste e que a gente vai ficar em casa, se resguardando, se protegendo, porque a coisa não está fácil. A coisa realmente não está fácil. Cartunistas vêm sofrendo ameaças por fazer o seu trabalho com humor e crítica à escalada fascista no país. Na entrevista central, a cartunista Laerte fala da solidariedade ao colega Aroeira e sobre as intimidações que também sofreu da Polícia Militar por uma de suas charges. Vamos acompanhar o que ela tem a dizer. Entrevista Central. Olá, Laerte, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu fico triste que é por essas circunstâncias, né, esse assunto, mas agradeço a sua presença aqui. Como que se organizou essa rede de solidariedade, essa resposta até internacional, né, de apoio à charge e também a todas as cartunistas e os cartunistas? Olha, foi meio por instinto, eu acho, porque nós, na Folha, eu, o Montanaro, o Bennett e o Moore, já estávamos sendo atacados e atacadas por uma associação de PMs aí, que também está
tá se colocando no papel de censora e querendo que a gente preste contas do trabalho de charge. Então, eles estão interpelando a Folha e as chargistas sobre as charges que foram feitas em cima do tema da violência policial. A forma de solidarizar pintou, assim, eu fui olhar o Twitter e as pessoas estavam fazendo a charge continuada, e eu fui e fiz também. Então, eu acho que essa é uma forma bem boa de reagir, né? Essa atividade de produzir cartoons que tenham um sentido crítico, ela vai continuar independente dessas ameaças? Vai, claro que vai, até de forma mais aguda, até de forma mais urgente, assim. Mal comparando, quando houve o ataque ao Charlie Hebdo, tampouco se esperava, ninguém cogitou na hipótese do pessoal do Charlie Hebdo amansar, sabe, ou fazer críticas menos agressivas, coisas assim. Pelo contrário, a gente sabia que ia continuar, que esse é o nosso trabalho. Como que você avalia esse avanço, né, de uma tentativa de censura no humor? Francamente, eu estava achando que uma hora ia aparecer um golpe desses, assim, porque esse governo parece que não está economizando nada em estupidez e truculência. Eles estão partindo para todas as características de um governo fascista mesmo. Então, agora eles estão ensaiando aumentar o campo de censura. Aumentar, porque já começou. A ideia desse governo como um governo de liberdades já foi para o espaço assim no primeiro dia dessa gestão. Então era uma questão de tempo mesmo que as coisas começassem a se desenhar nessa direção de censura à imprensa, proibição, limitação de trabalho. É o caminho que o Bolsonaro quer, é o caminho que os fascistas querem, criar uma nova ditadura mesmo. Como que você tem se sentido, né, como uma cartunista que trabalha há tantos anos, né, no Brasil e agora enfrenta esse cenário de cerceamento, de silenciamento que está sendo imposto, tentativa de ser imposto pelo governo? Evidentemente que é uma surpresa, mas não é uma surpresa tão grande assim, porque um padrão de ataque às instituições e à vida democrática, à ordem democrática, esse padrão já vem de algum tempo. Não tínhamos chegado ainda à explosão de estupidez que é o governo Bolsonaro. Mas o padrão de ataque às instituições já tinha começado na Lava Jato, já tinha começado no processo de impeachment da Dilma. Então, a gente já vinha observando um processo, né? Aonde esse processo ia dar, ou aonde esse processo ainda nos vai levar, porque não acabou, né? O fato de prender o Queiroz não quer dizer que está tudo resolvido, muito, pelo contrário. Enfim, tem as coisas que são indagações para o futuro, do qual a gente vai fazer parte com uma ação nossa hoje. Obrigada, Laerte. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Pamela. Obrigada, TVT. E a Central do Brasil desta quinta-feira está chegando ao fim. Mas continuamos em nossos canais de comunicação. Manda a sua dica cultural pra gente. Anota aí o nosso WhatsApp, 011 94610 4472. Ou mande um e-mail para a rede centraldobrasil@gmail.com. A gente volta com a rede de comunicação dos movimentos populares amanhã. Eu te vejo lá. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.